O que aconteceu foi que eu, antes de fazer a peça, eu comecei a partilhar com as pessoas que tinha tido uma depressão nervosa. Uma boa parte das pessoas quiseram meter-me com os médicos. Não, fui eu que me enfiei lá e vou ter que de sair lá sozinho. Não saí de lá sozinho. Saí de lá com um grupo de amigos, com um grupo de pessoas que se tornou extremamente solidária do meu problema e que me acompanhou durante esse processo, algumas das quais eu nem sequer as conhecia ainda. E eu saí de lá. E quando eu fiz a peça, decidi explorar esse tema de uma forma artística. E o que é que eu descobri nesse processo? Quase todas as pessoas à minha volta já tinham passado por isso. Então pronto, cheguei aqui ao momento mais radical da minha carreira, que é fazer um espetáculo que eu sei que estou condenado a ter um espetáculo que eu chamo um espetáculo de desastre. Que é, como eu não controlo o carro, digamos assim, eu estou condenado a espatifar-me com ele. Por exemplo, eles estavam desconfiados que eu tinha-os contratado por eles serem gordos. E porque eu contratei os dois que são gordos. Eu, na realidade, não pensei nesses termos. Eu pensei uma vez mais no corpo deles como um corpo cénico, com uma qualidade cénica. Ou seja, na mesma linha da voz e do olhar. Estás a ver? E aí poucos corpos sobrevivem, sejam bonitos, sejam feios. Estás a ver? Porque até que ponto é que tu consegues despertar a minha atenção para ficar contigo, para te acompanhar, não é? Pronto, e uma vez mais, é um risco. Eu aceito, eu arrisquei. Sugestão de amizade, faz sugestão de amizade. Dá para fazer sugestão? Agora que eu acabei de Pegar. com estas fotografias vocês enganam. Ah! Solange Barros já aceitou o meu pedido. Claro, é as gajas. Ainda não conhecia. Ele é casado, as gajas ficam. Mas eu achei rápido. Felizmente não tenho desses problemas. Mas já no Vi feed. notícias. Pronto. E vou pôr Como é que escreves? to everyone to know. Fui catalão. Foi catalão Assembleia. E agora, eu criei um problema ainda maior, que é, criei uma nova bancada que permite, digamos, que ter uma relação de proximidade quase que íntima. Aqui estavas perto do acontecimento, aqui já não estás perto, aqui estás dentro do acontecimento. Ou seja, os meus participantes não são propriamente atores, não são propriamente profissionais e, portanto, a relação deles com o espetáculo é uma relação até um pouco periclitante e o mesmo vai acontecer com o público. Ou seja, eu primeiro concebi o espaço e só depois é que comecei a trabalhar no espetáculo, digamos assim. Corredor, basicamente o palco é um corredor, de denunciar ainda mais o corredor com 5 caixas de luzes fluorescentes. Então esta é a minha estreia num espetáculo com LEDs. Isto é o mais branco que ele consegue ser, porque isto não é branco. Branco, vamos lá procurar branco. Aqui. Ou seja, quando tu programas, estás a programá-las a todas, não estás a programar, não podes destacar uma delas. Bem, mas podes pelo menos desligá-las, não? Pergunto. Porque até hoje estive sempre a utilizar as gerações de luzes mais antigas. Toda a minha forma de trabalhar é a partir daquilo que existe. A instalação artística é isso, é que tu a partir do momento em que te sentas já estás a ter uma experiência estética e o espetáculo para mim vai ser um bocado isso também, que é, vão começar a acontecer coisas. Sendo que neste momento nem sei muito bem que coisas são essas, com exceção da história do Pedro. Tem falta quanto tempo? O quê? Para estrear o espetáculo. Estou fedido, faltam 5 dias. Como preservar aquela coisinha muito fina, aquela peliculazinha muito frágil, que é o chão de facto. Tipo, quanto mais fixas o material, estás a ver, quanto mais o material é solidificado, por exemplo, imagina que eu agora decidia fazer esta peça, mas obrigava-me 6 meses a estar com eles em estúdio. Ao final de 6 meses, eu já não tinha as pessoas, eu tinha atores, tinha intérpretes. Então tenho que conjugar entre dar-lhes um cheirinho de elementos técnicos, entendes? Lá está, de autoconsciência, tipo, não olhes em todas as direções, olha naquela direção, não te levantes dessa maneira, aqui dá-lhe um tempo, mas ao mesmo tempo preservando um pouco daquela espécie de poesia que é quem eles são de facto, não é? Como é que eles se comportam por hábito. É um equilíbrio entre as duas. São 2 atores, obviamente, sem experiência nenhuma, logo só podem ser 2 maus atores. Ou muito maus atores. Ou péssimos atores. Ou tão mau que até é constrangedor. Por exemplo, esta história da proximidade. Há pessoas que só de olharem para isto ficam em pânico. Como é que é possível? Ou seja, como é que tu consegues concentrar-te? Não é? Se tens o público quase que a respirar-te em cima das orelhas. Os atores falavam com o público metia-se com os atores, havia ali quase que um diálogo. Os espetáculos não eram estruturados com o público,
mas incluíam o público e o público fazia questão de participar. O espetáculo é a única realidade. O que me interessa é a história ter uma fragilidade, é toda a experiência ser de uma fragilidade tão grande, é quase um efeito de compaixão. Estás a ver? Ou seja, em vez de estares a julgar objetivamente o espetáculo, com o efeito de distanciamento, é exatamente ao contrário, que é tu estás tão dentro, estás tão perto, que é quase como se estivesses a impedir-te de julgar porque entendes demais, entendes quase que a vibração emocional do que se está a passar. E tu próprio estás imbuído dessa vibração porque sentes-te lá dentro. Tudo isso passa para o espetáculo. Eles é que não sabem disso. Qual foi a primeira vez que quiseste tomar uma decisão sozinho e não te deixaram? Qual foi a última vez que soubeste de alguém a precisar de tomar uma decisão sozinho e não evitaste intrometer-te? Foi essa mesma pessoa que 2 semanas antes tinha contado uma história em que era criança, tinha 7 ou 8 anos, roubou os ovos da capoeira, foi cozinhá-los, tipo aquela cena, tens 8 anos, queres fazer tudo como aos adultos. E depois a mãe ficou furiosa e pensou que quem tinha roubado os ovos tinha sido uma empregada. Então foi falar com a empregada e acusou-a dela ter roubado os ovos. A empregada disse que não tinha sido ela. Ela ficou ainda duplamente furiosa, que é não só roubaste os ovos, como ainda agora me mentes. Então despediu-a. E essa empregada era uma mãe solteira, vivia com uma criança que ainda era de colo. Então ela ficou, quando ela viu a empregada a sair da quinta, estás a ver, sentei na beira para onde ir, com um bebê ao colo. Tu alguma vez contaste essa história à tua mãe? E ela responde com uma cara, mas como é que era possível isto? Como se a mãe lhe causasse um terror tão grande e nesse preciso momento há uma mulher ao lado dela que lhe faz um comentário, mas isso não se faz e não sei o quê. E ela ficou toda furiosa, de estilo, eu sei que isso não se faz, porra, por isso é que estou a contar a história, não me fodam mais, eu já estou tão arrependida, porque é que me estão a... Mas foi essa mesma pessoa que disse à miúda. Pronto, a forma como vocês vão entrar vai ser tão formal, estás a ver, que ninguém vai acreditar que aquilo ali é um espaço de diálogo. E tu tens mesmo que criar aquela disponibilidade para que a pessoa te responda. E para mim é-me indiferente que seja uma contraproposta que não tenha nada a ver com isto, ou que seja uma forma quase de tu, à tua maneira, interpretares isto. Eu queria fazer qualquer coisa que ainda não fiz, na realidade, que é expulsar o veneno. Sabes o que é aquela cena que é, vai para o caralho. Sabes aquelas merdas quando tu não dizes porque por educação, porque tens medo, porque não tens contexto, porque não é o lugar, porque não é assim que se faz, mas vontade não te deu. Tipo, tu és uma puta do caralho, tu és um autoritário de merda, tu és um, estás a ver? Tu és um falso do caraças, tu és isto, tu és aquilo outro. E mesmo, tipo, expulsar o veneno. Eu não posso obrigar as pessoas, olá, estás boa, Catarina? O que é que dá mais prazer no fim? É a pessoa sair daqui a dizer assim, não percebi muito bem o que é que se passou ali, mas ficar a pensar naquilo durante 2 ou 3 dias, ou dizer, grande a peça, espetáculo, mas no dia a seguir já não se lembra nada do que aconteceu. Eu acho que já sabes a resposta. Pois, mas eu quero que me digas. Eu, na realidade, então vou-te dizer aquela que tu não estás à espera que eu diga. Aquilo que eu gostava é que as pessoas fossem muito felizes durante a hora e meia que o espetáculo durar. A sensação que eu tenho para este projeto é que me enfiei dentro de um poço e esqueci-me de levar um escadote. A Assembleia, para mim, era um projeto em que iria debater os problemas da coabitação. Nós inventariamos os temas que achamos importantes e estimulantes para resolver e depois vamos tentar resolvê-los nós. Portanto, há determinadas qualidades que nós temos que devemos tratá-las como crianças, devemos educá-las. Estás a ver? E de repente o problema pessoal desaparece. Toda a autoridade, estás a ver? Tudo aquilo que representa o poder na tua vida lentamente vai formando um ser dentro de ti e tu estás sujeito a esse ser e pensas que és tu, mas não és tu. As crianças africanas são muito mais inteligentes do que as brancas. E o que é que isto quer dizer? Que geneticamente os pretos são melhores que os brancos? Não. Eles culturalmente têm uma série de qualidades que aprendem, lá está, com as suas famílias, no seu bairro, que no meu modelo de trabalho elas se revelam inteligentes. Logo, se elas têm falta de rendimento nas escolas, é porque o modelo das escolas não se adapta a elas. E aquilo que eu vejo é, as crianças brancas são muito mais introvertidas, são muito mais frágeis no mundo atual. 2 semanas depois, ela própria julgou uma criança que fez uma confissão como ela, que é, admitiu que tinha chamado à mãe, tu és uma merda e devias era morrer. E ela disse, isso não se diz às mães, estás a ver, superego a funcionar. Então tu perdes toda a confiança que os teus pais te deram, vais perdê-la, porque eles não te prepararam para a vida. Estás a ver? Eles simplesmente deram-te um conforto no teu ovinho. Mas a partir do momento em que tu vais lá fora, tu percebes que afinal não és linda, não és maravilhosa, não és inteligente e não és assim tão dotada quanto isso. Estás a ver? Então perdes o sentido do trabalho. Entendes? O que é o sentido do trabalho? É que não importa o teu talento.
O que importa é a tua capacidade de te interessares pelas coisas e cresceres. E todos os dias cresces um degrau. E tens que estar preparada para ouvir os outros, porque eles podem dar-te coisas interessantes. Isto tudo para te dizer que a mim não me afeta o fracasso. Porque eu sei que do fracasso eu vou encontrar sempre mais ideias. Mas eu acho que a história dele acaba por ser uma metáfora de muitas outras histórias de problemas de coabitação. A origem do pensamento paranoico, ela não é má, é a forma como tu a usas. Porque tudo aquilo que nós fazemos de bom nesta vida faz-se com a imaginação. O problema é que tu imediatamente dás autoridade à tua imaginação. Não podes dar autoridade à tua imaginação. Porque há pessoas que têm vidas super protegidas, supostamente privilegiadas, e não tiveram um único momento de poesia nas suas vidas. Então nós devemos andar a apanhar essa poesia, porque a poesia dá-nos o quê? Dá-nos o prazer da vida. É daí que nasce a esperança. Essa ideia de que tu podes ter uma vida melhor, podes ser uma pessoa melhor, podes viver num mundo mais interessante, mesmo que seja num contexto super pequeno. Para mim o que é importante, é que todas as ideias sejam testadas. Isso é uma coisa que eu valorizo, quer em trabalhos em que sou mero colaborador, e é óbvio que não gosto de trabalhar com pessoas que não gostam de testar ideias. As pessoas vão confundir quem vocês são e a personagem que vão executar aqui. Isso não acho. É esse o jogo que eu faço, na realidade, é confundi-los totalmente. As pessoas não vão saber realmente se a história é realmente verdadeira ou não. Exatamente, elas vão desconfiar que é. Eu faço esse jogo de tal forma que há pessoas que acham que eu me exponho. Há pessoas que acham que é tudo uma grande mentira, porque é tudo tão maluco. Vocês já viram como é que eu vos convidei? Eu não vos conheci de lado nenhum. As pessoas me perguntam, mas de onde é que tu os conheces? Conheci-os em 2 reuniões, no próprio dia que os vi, decidi que eram eles. Porquê? Bem, por 3 coisas. Tinham voz, eu faço teatro. Se tem boas vozes, já dá para fazer teatro. Se tem um olhar bonito, também dá para fazer teatro. Se tem corpos, também dá para fazer teatro. Pronto. Agora o resto é taluda. O que é que lá está dentro, entendes? O que é que lá está dentro? Se é vazio, se é fechado, não é? Pode estar cheio e está fechado. Portanto, se está cheio e está fechado, é a mesma coisa que está vazio e está aberto. O resultado é o mesmo. Portanto, aí jogas com o que existe. O que eu sei é que a forma como faço teatro deu as voltas suficientes para aceitar qualquer coisa. Portanto, agora a verdade é esta. Eu baseio-me na confiança. E sabes porque é que eu me baseio na confiança? Porque a confiança vai nas 2 direções, que é quando tu menos confiares nos outros, menos confias em ti mesma também. Quando tu obrigas o teu filho, por exemplo, quando obrigas o teu filho a dizer verdade e o teu filho está sempre a ouvir dizer mentiras. Quando diz ao teu filho, tu tens que estudar, quando tu na verdade não estudas uma merda. Não é? Quando dizes ao teu filho para não beber álcool, não fumar cigarros, quando ele te vê a beber álcool e fumar cigarros. Quando dizes ao teu filho para não trair, quando tu próprio estás sempre a fazer sacanagens. Entendes? Lá está. Que é estás a impor aos outros um esquema de valores que na realidade tu próprio não consegues impor a ti mesmo. E portanto, se tu achas que ao seres dócil ou submisso àquilo que eu estou a fazer, não é nada disso que eu quero. A Solange faz-lhe uma pergunta e ele responde: tive vergonha. Estás a ver? Tive vergonha. Um ator vai dramatizar essa vergonha. Ele vai criar o quê? Um clichê do tema da vergonha. Estás a ver? Ele vai fazer de uma forma, ou com mais talento ou menos talento, ele vai tomar uma decisão tipo, tive vergonha. E quando o Pedro diz, tive vergonha, ele não dramatiza aquela vergonha. Entendes? E, no entanto, a vergonha pertence-lhe a ele. Eu, quando vejo alguém a avançar com aquele medo infantil, mas que não impede de avançar, eu fico sempre profundamente comovido. E qualquer erro que a pessoa tome, isso comove-me. Porque é que nós só sofremos, só sentimos empatia por um ator a sofrer. Mas as pessoas que sofreram, elas não estão a sofrer quando estão a falar daquilo que sofreram. Estás a ver? Ou seja, é uma espécie de monstruosidade que nós criamos. Que é, o público reivindica isso, os intérpretes dão isso. A mim é-me indiferente, por isso é que quando ele se ria, eu quero que ele se ria. Eu não quero que ele morda o lábio para ficar sério. Isto é uma situação séria. Não, pá, rite. Entendes? Mas também, e se comover, que se comova. E se esquecer, que se esqueça. E se se enganar, que se engane. Ele tem a autoridade de estar a falar de algo que experimentou, que viveu. E no final está só a fazer uma ficção. Até que ponto é que nós muitas das vezes não criamos, somos nós a criar o monstro e depois só nos pomos na posição da vítima. É óbvio que não me interessa que eles concordem com isto. Ainda bem que não concordam, senão não há construção. A partir do momento em que eles estão a duvidar desse assunto, já estão a fazer o quê? Estão a pensar. Estás a ver? Ou seja, já não estão bloqueados. Já estão, ou seja, agora começa o processo de se tornarem livres. E não simplesmente reféns de ideias feitas, tenham sido construídas por eles, ou pelos papás, ou pela cultura em que vivemos. Eu sinto-me numa posição de poder e de autoridade muito grande. Qualquer interpretação que eles façam, de estilo, posso gostar, mas posso não gostar. Estás a ver? Então, uma vez mais, é a tua opinião contra a minha.
Se eu estou a trabalhar com o Luís, com o Pedro ou com a Solange, eu posso ter ideias, mas eles têm mais autoridade porque eles é que viveram as experiências de que estão a falar. A realidade é extremamente mais perversa e intensa do que eu. Então estes pormenores, para mim, são fantásticos. Sinto-me quase como um evangelizador, que é devolver às pessoas o quão as suas vidas estão repassadas de beleza. Basta olhá-las com o sentido do ritual. Não é? As vidas das pessoas, até nos momentos mais dolorosos, de maior fragilidade, elas, sabes, têm qualquer coisa de sagração. Elas, ou seja, são sagradas. Então, saber que as pessoas muitas vezes não valorizam isso, não olham para isso, não pensam nisso, e conseguir sacar isso da memória delas. E depois trabalhar como, sabes, como um ouro em que tu trabalhas um trabalho de retrosaria. Não é? E elas, de repente, devolverem aquilo ao espaço público, ou entregarem aquilo ao espaço público, isso a mim, pronto, aí eu sinto-me mesmo quase que jubiloso de prazer.